Fala, meus amigos, muito bom dia. Vamos iniciar mais um Café com Caioba. Já se inscreve aqui, deixa aquela curtida. Eu tô fazendo Café com Caioba todos os dias, de segunda a sexta, durante a semana, falando dos jogos do dia. E na sexta-feira vamos fazer um apanhado dos melhores jogos do final de semana para te deixar aí munido pro sábado e domingo você vai fazer as melhores oportunidades, beleza? Vamos para cima. Nessa quarta-feira nós temos uma grade top de verdade, ó. Nós temos Real Madrid e Arsenal, o grande jogo do dia. Inter de Milão e Bayern de Munique. Newcastle e Crystal Palace. Temos aqui alguns jogos da Série B e uma grade cheia de Campeonato Brasileiro da Série A. De primeira, o jogo mais importante do dia já é esse Real Madrid aqui, tendo que reverter 3-0 do Arsenal. Nunca desista do Real Madrid, tá? Eu não desisto, não desacredito do Real Madrid, esse time aqui na Champions é embaçado. O Bayern de Munique tem uma missão mais difícil contra a Inter, jogar lá é difícil demais, essa Inter tem uma das melhores defesas da competição e da Europa atualmente. O Newcastle, um jogo aqui interessante para a Premier League, né? O Newcastle aqui brigando por uma vaga na Champions, na próxima Champions, né? Se vencer vai a 59, ultrapassa o Forest e abre uma vantagem aqui na frente do City e do Chelsea. E a Série A. Vamos lá, vamos começar pelo jogo mais importante do dia, que é o que você quer fazer, né? É o que você quer trabalhar nessa quarta-feira, não tenho dúvidas disso. Vamos lá, para começar nesse jogo aqui, antes de tudo, eu não fiz nada, não olhei o jogo, não estudei as estatísticas, nós fazemos tudo isso ao vivo juntos aqui, vou fazer toda a minha análise com vocês. Vamos lá, vamos abrir aqui, o primeiro jogo foi 3-0, vamos abrir aqui o que eu vou trabalhar nesse jogo aqui. A favor do Real Madrid, de primeira, a gente vai estudar aqui para ver se faz sentido, se é coerente essa operação. E o mercado de escanteios, acho que deve estar muito esmagado. Vamos lá, vamos pegar os últimos jogos do Real Madrid em casa para começar. Real Madrid em casa ganhou o Atlético de Madrid na Champions, 2-1. Ganhou do Rayo Vallecano, de 2-1. Ganhou do Leganés de 3-2. Empatou com o Real Sociedade 4-4 e perdeu por Valência de 2-1. Se você pegar aqui de primeira, você já vê que o Real Madrid tomou gols em todos os jogos. E nesse cenário de amanhã, vai precisar se expor para reverter um resultado de 3-0. Já se liga nisso aí, anote isso aí. Vamos pegar o Arsenal como visitante. Empatou com o Nottingham Forest 0-0. Meteu 7 no PSV. Meteu 1-1 no Arsenal, no Manchester United empatou e empatou com o Everton. A gente pode pegar aqui que eles não vêm vencendo tanto, mas vem fazendo gols em quase todos os jogos como visitante. Então, eu já começo a gostar aqui desse cenário de ambas marcam, está com a cotação mais baixa de 1,57. A gente pode pegar uma cotação maior, mas se você levar em consideração a necessidade de exposição do Real Madrid, esse ambas marcam já começa a ficar interessante, porque o Real Madrid tem sofrido muito em casa, uma defesa aí um pouco frágil, e o Arsenal vem marcado muito como visitante. Vamos ver aqui os únicos jogos, confronto direto entre eles, teve um 5-4 aqui, jogo amistoso, e o 3-0, então não tem nada aqui de informação. Cara, por esse cenário aí, vamos pegar aqui mais um pouquinho, vamos mergulhar um pouco mais fundo ainda. Em 70% dos últimos 10 jogos do Real Madrid, nós tivemos o ambas marcam. Em 60% dos últimos 10 jogos do Arsenal, nós tivemos o ambas marcam. Ou seja, nos últimos 10 do Real Madrid em casa, em 7 bateu ambas. Nos últimos 10 do Arsenal como visitante, em 6 bateu ambas. O Real Madrid marca 1,5 gols por jogo em casa, em média, e sofre 1,7, tem sofrido mais do que marca. E o Arsenal marca aí 1,8 gols por jogo como visitante e tem sofrido aí quase 1 gol por jogo. Cara, eu gosto de trabalhar aqui algumas possibilidades. Para começar, esse ambas marcam, o que mais me interessa. O Arsenal deve jogar todo atrás, mas pela necessidade de exposição do Real Madrid pode ficar interessante. E pelo retrospecto do Real Madrid na temporada, minha primeira indicação aqui que eu pegaria é esse ambas marcam, tá? Vou marcar aqui como jogo para gols, para começar. Um golzinho no primeiro tempo pode ser interessante, tá com a cotação muito baixa. Você pode trabalhar ou ao vivo ou pegar e fazer uma duplinha. Se a gente pegar aqui, ó, 90% dos jogos do Real Madrid com mais de um gol no primeiro tempo e 70% dos jogos do Arsenal com mais de um gol no primeiro tempo. Então pode ser interessante, tá? Essa opção. O over 1,5 vai estar esmagado, aí só ao vivo. O over 2,5, uma cotação intermediária, pode ser interessante também. O Real Madrid seco, cara, essa daqui seria só como torcedor, tá? O Real Madrid deve vencer esse jogo, mas eu prefiro trabalhar o mercado de gols pela exposição do Real Madrid. Você levando para o ao vivo e vendo que o Arsenal não está interessado em contra-atacar, você pode pegar esse Real Madrid que pode ser interessante. Mas se o Arsenal estiver no ao vivo querendo contra-atacar, eu acho que o mercado de gols fica ainda mais interessante, porque o Real Madrid vai precisar ir para cima, vai ceder muitos espaços no contra-ataque. Então minha operação principal nesse jogo seria o ambas marcam e o over 2,5, 3,5 não, 2,5. Vamos ver aqui os cantos do Real Madrid. Real Madrid em casa, em 80% dos jogos cobrou mais escanteios que os adversários, né? Levando em consideração
os jogos da La Liga, do Real Madrid em casa, e os jogos dos últimos 10 jogos aqui do Arsenal como visitante. Ele também teve mais cantos que seu adversário em 8. Então o Arsenal também tem uma boa produção, porém amanhã ele não vai precisar ir para cima. Então eu acredito aqui em o Real Madrid tendo mais escanteios no jogo. Eu acredito aqui que o Real Madrid vai cumprir essa média de 7 cantos, vai bater até o Race 9. Acredito também que o Real Madrid tenha mais escanteios no primeiro tempo, apesar da média do Arsenal ser alta também, mas amanhã o Arsenal não vai precisar jogar, entendeu? Então eu acredito que vamos pegar só na Champions. Na Champions o Real Madrid teve mais escanteios no primeiro tempo, ou no jogo, em todos os seus jogos. Já o Arsenal só teve em 40% dos jogos. Dentro de casa, o Real Madrid teve 67% mais escanteios no primeiro tempo, o Arsenal só teve 40% dos jogos. Então, assim, eu gosto do Race 3, gosto do Race 5 a favor do Real Madrid, gosto do Race 9 com uma linha um pouco maior. Gosto muito desse mercado de escanteio também aqui nesse jogo. Então, pra gente finalizar, eu concluo aqui que esse jogo é interessante trabalhar o ambas marcam, o over 2,5 e as linhas de cantos a favor do Real Madrid. No ao vivo, se eu só jogar o Real Madrid, eu acho interessante trabalhar esse back favorito do Real Madrid para vencer também, beleza? Já em um jogo muito mais difícil aqui, o Bayern de Munique perdeu por 2-1 o primeiro jogo dentro de casa, e agora vai precisar reverter esse jogo aí na Itália. Cara, vamos lá. Os últimos jogos da Inter jogando em casa, venceu de 3-2 o Monza, venceu de 2-1 o Feyenoord, venceu 2-1 o Udinese, venceu de 3-1 o Cagliari. O que é que a gente pode puxar aqui? Marcou bem, venceu todos os jogos, mas sofreu gols em todos. Anote isso aí. Já aqui, o Bayern de Munique, 3-1 no Stuttgart, 2-0 no Leverkusen, 1-1 no Union Berlin, 3-1 no Augsburg. Venceu quase todos os jogos, marcou bem em quase todos os jogos, marcou mais que 2 gols em quase todos os jogos e sofreu em quase todos os jogos. Só não sofreu do Leverkusen. Vamos pegar aqui o confronto direto entre as duas equipes. Aqui é amistoso, 1-0 Real, 1-0 Bayern de Munique, 4-1 Bayern de Munique, 2-0 Inter de Milão, 2-0 Bayern de Munique, 2-0 Bayern de Munique e 2-1 Inter de Milão. Bayern de Munique costuma marcar na Inter, né? Costuma marcar com frequência na Inter. Vamos pegar aqui a média de gols marcados do Bayern de Munique como visitante nos últimos 10 jogos. Ele marcou 1.6 cantos, sofreu 1.6 cantos. A Inter, ela sofre muito pouco, cara. Nos últimos 10 jogos, em casa, a Inter tá dando uma média aqui de 0.2. É nada. Marca muito mais do que sofre. Não, a gente tá aqui, perdão. A gente tá olhando aqui somente a Champions, pô. Sofreu quase nada na Champions, a melhor defesa da Champions. Sofre quase um gol por jogo, e o Bayern de Munique sofre quase um gol por jogo e marca 2. Então, cara, esse jogo aqui é muito difícil. Eu vou trabalhar o over 1,5, tá? Vou trabalhar o over 1,5 porque o Bayern de Munique vai precisar se expor, mas a Inter tem uma defesa muito sólida. E jogando em casa com 2-1, eu acho que não vai pra cima, deve fechar a casinha, explorar o contra-ataque. Eu não duvido de um ambas marcam, mas eu gostaria de pegar uma cotação maior, muito por conta dessa defesa da Inter, que é muito sólida, tá? Eu não duvido, mas eu prefiro pegar no ao vivo. Eu prefiro mesmo aqui trabalhar esse over 1,5 gols, tá? Vou marcar esse jogo para gols aqui, mas eu prefiro trabalhar ele ao vivo, pegar esse ambas marcam ao vivo, cotação maior. E o over 1,5 no máximo, por causa dessa defesa da Inter, cara. Isso me preocupa. A defesa sólida que a Inter tem, apesar de estar sofrendo gols nos últimos jogos, eu acredito aí no jogo para 2 gols, tá? Não gostaria muito de esticar a corda, porque a Inter é embaçada, é um jogo decisivo. Então eu vou de over 1,5 nesse jogo e um ambas marcam ao vivo. Antes da gente ir para o Brasileirão, vamos passar aqui na Premier League. Vamos ver esse joguinho aqui do Newcastle. O Newcastle aqui é o quarto colocado. Como eu comentei no início do jogo, do vídeo, perdão. Tem aí uma média... tá buscando a classificação para Champions. Pode chegar a 59 pontos aí e ficar aqui em terceiro colocado. Jogando em casa, em 15 jogos, venceu 9, empatou 2 e perdeu 4. Marcou 30 gols, sofreu apenas 19. Já o Crystal Palace não briga mais por nada aqui, tem 43 pontos, não consegue alcançar aqui praticamente o pelotão da frente e também não tem chance de rebaixamento. Então é um jogo aí protocolado do Crystal Palace. Como visitante, ele tem uma campanha interessante, 15 jogos, venceu 6, empatou 5, perdeu 4, marcou e sofreu quase na mesma proporção, um time aí regular. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Newcastle como mandante. 4-3 no Forest, marcou muito, sofreu muito, perdeu por Brighton de 2-1, perdeu por Brentford de 2-1 e perdeu por United ou venceu o United de 4-1, perdão. Já o Crystal Palace como visitante venceu o Fulham de 2-0, venceu o Fulham novamente de 3-0, empatou com o Southampton e quase abriu 2-0, salvo engano, abriu 2-0 ou foi 2-1, não lembro agora exatamente, no Manchester City e depois tomou um cacete aí, uma virada para 5-2. Nos últimos 10 confrontos diretos entre eles, ó, o Newcastle venceu de 2-0, o Palace 2-1, 1-1, 1-0, 0-0, caraca, ó a quantidade de 0-0, 0-0, 0-0, 4-0 Newcastle, 2-0 Palace e 1-1. No confronto, no histórico, né, no confronto direto, tem que ser um jogo bem parelho, né, os times aí, uma hora um ganha, outra hora outro goleia, outra hora 0-0, mas vamos pegar aqui a média, né, de 2.4 gols marcados o Newcastle tem jogando em casa e sofre 1.3, sofre bastante o Newcastle também. Já o Crystal Palace tem uma média de 1.8 gols marcados e sofre aí quase um gol por jogo. Eu acho interessante esse jogo aqui para a gente trabalhar esse over 1,5.
tá? Odd 1,22, no ao vivo, cotação maior, pode ficar interessante, vou marcar esse jogo aqui para gols, tá? No pré-live, se você quiser fazer uma duplinha, possa ser que seja interessante esse over 1,5 no jogo do Newcastle. Vamos pegar aqui o mercado de cantos. Em 60% dos jogos, o Newcastle teve mais escanteios no primeiro tempo, o Palace só teve mais escanteios no primeiro tempo em 10%. Acho interessante esse Newcastle para ter mais escanteios no primeiro tempo, tá? O Newcastle precisa do resultado, é o mais interessante aqui no jogo, quer lutar pela Champions, quer uma vaga na próxima Champions, então eu acho interessante. O Newcastle mais escanteios no jogo também, eu acho interessante, né? Tem uma média boa, marca aí 5,3 cantos. E o Palace sofre bastante cantos, tem uma média de 5,2 cantos, 5,1 cantos sofridos e marca apenas 2,7. Então, Newcastle para ter mais canteiros no jogo e no primeiro tempo me agrada bastante também. Beleza? Saímos aqui da Champions e da Europa, né, no geral. Vamos aqui para a Série A, jogos bem mais complicados, porque a gente tem poucas informações para coletar, mas vamos ver aqui como é que tem sido, começando por Botafogo e São Paulo, primeiro jogo aí, abrindo a rodada. Vamos pegar os últimos jogos do Botafogo em casa. Na Recopa, perdeu de 2-0 do Racing no início do ano, aqui foi um jogo amistoso, não vou levar em consideração. Depois venceu o Juventude 2-0 e depois venceu o Carabobo de 2-0. Esse jogo aí se complicou um pouquinho para vencer o Carabobo, só foi vencer lá na reta final. São Paulo, como visitante, Campeonato Paulista 0-0 com o Palmeiras, meteu 3-1 no São Bernardo, perdeu para o Palmeiras, ganhou do Talheres e depois empatou com o Atlético Mineiro. São Paulo tem jogos mais under, né? É um time mais nojento, o time em São Paulo recente no jogo contra... Foi até 2-2 o jogo foi um pouco mais aberto, até tomei um head lá no handicap menos 1 de São Paulo. São Paulo abriu 2-0 no segundo tempo, o Zubeldia estragou o time todo, cara. Eu acabei tomando esse head, o Alianza Lima empatou 2-2. O que é que eu gosto de trabalhar aqui? Vamos mergulhar um pouco mais fundo, ó. Nos últimos 10 jogos em casa, né, a gente tá bem no começo do campeonato, o Botafogo marcou 1,5 gols, sofreu 1,1, tem uma média de gols sofridos até alta. O São Paulo marcou 0,8 e sofreu 0,8, né, quase um gol por jogo. Eu gosto aqui, cara, de trabalhar a favor do Botafogo. Botafogo para marcar, me interessa, me agrada. Vamos pegar os últimos confrontos diretos aqui, só para matar, ó. Só para matar a nossa análise. 4-0 São Paulo, 1-0 Botafogo, 1-0 Botafogo. Vamos pegar só na casa do Botafogo. 1-0 Botafogo, 1-0 Botafogo, 2-1 Botafogo. Aí tem aqui um 0-0 e um 2-1 Botafogo. O que me agrada aqui é o Botafogo para marcar pelo menos um gol na partida. Me agrada bastante, tá? E, quem sabe, até um empate anula do Botafogo. Me agrada bastante também, que essa equipe do São Paulo, pra mim, não tá legal. E esse time vai se complicar enquanto não demitir esse técnico Zubeldia, beleza? Então eu vou marcar aqui como GoPro, né? Que eu quero trabalhar aqui, minha indicação principal é trabalhar um golzinho do Botafogo e, quem sabe, até a favor do Botafogo. Mirassol e Grêmio, um jogo extremamente difícil pro Grêmio, tá? Que não vive uma boa fase. O técnico tá sendo cotado para ser... cair, né? Perder seu cargo. Vai pegar uma equipe do Mirassol que tem surpreendido no Brasileirão, fez um bom jogo contra o Cruzeiro, empatou com o Fortaleza, não conseguiu vencer ainda, mas tem feito bons jogos, quase empatou contra o Cruzeiro, perdeu um pênalti, depois conseguiu fazer um belo segundo tempo, diminuiu o marcador, mas não conseguiu deixar de perder, né? Empatou com o Fortaleza em casa, empatou contra o Bahia, fazendo um belíssimo jogo, tá? Marcando alto, marcando pressão, fez o gol do 2-1, né? Saiu na frente, tomou um empate, fez o gol do 2-1, segurou o Bahia em casa, o Bahia que tem aí um dos melhores elencos da competição, investimento absurdo do Grupo City, né? É interessante, né? Esse Mirassol, apesar de estar aqui na zona de rebaixamento já, é um time que tem despertado aí uma parada um pouco diferente. E eu já acho aqui que o Grêmio pode acabar se complicando nesse jogo, mas vamos lá. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Grêmio como visitante. 4-4 aqui foi pênalti, né? Eu, salvo engano, esse jogo aqui foi 2-1 pro Grêmio, tinha perdido 2-1 no primeiro jogo, foi 2-1 o segundo jogo. Aqui foi pênalti também, se complicou contra o Atlético Clube, jogando fora de casa na Copa do Brasil. Empatou com o Inter, sofreu do Sport, para vencer do Sport Luquenho, sofreu um gol e perdeu pro Ceará de 2-0. Se você observar, sofreu gols em todos os jogos, como visitante. Mirassol em casa, empatou com o Noroeste, marcou gols. Perdeu para a Ponte Preta marcando gols, perdeu para o Palmeiras marcando 2 gols no Palmeiras, empatou com Fortaleza marcando um golzinho. No confronto direto a gente tem aqui uma Copa do Brasil que o Mirassol jogou em casa e meteu 3-2 no Grêmio. Cara, eu gosto de buscar aqui um golzinho do Mirassol. Um golzinho do Mirassol, vou marcar aqui um GoPro, um golzinho do Mirassol me agrada, pela fase que vive o Grêmio, pela crescente, pelos jogos que eu vi do Mirassol, e por ser um jogo muito difícil. O Grêmio tem que chegar na capital paulista, depois viajar para o interior, os caras chegam um pouco mais cansados. Eu gosto de trabalhar aí um golzinho do Mirassol, que marcou aí nos últimos 10 jogos, tem uma média aí de 2 gols marcados em sua casa, 1,10 gols sofridos. Pode ser um jogo interessante, até quem sabe aí por ambas marcam e pro over 1,5, o jogo over 1,5 que tá 1,44, mas a minha indicação principal é buscar aqui um golzinho do Mirassol.
Na Ilha do Retiro, o Sport, né, recebe o Bragantino. Muito difícil jogar na ilha, tá? Sport aqui tem sofrido com a arbitragem aí nesse início do Brasileirão. Tem feito bons jogos até. Alguns jogos teve até a oportunidade de chegar perto de vencer, mas tem sofrido bastante com a arbitragem. Né? Na Ilha do Retiro fez um bom jogo contra o Palmeiras, foi garfado. Né? Me perdoe os palmeirenses que me acompanham aí, mas todo mundo sabe que a foi garfado, né? Até a própria CBF admitiu. Mas enfim, vamos analisar o que a gente tem aqui, os últimos 10 jogos do Sport em casa. 2-1 no CRB, 2-0 no Santa Cruz, perdeu pro Altos, esse jogo aqui eu tomei um red. 5-4 no Retrô, acho que esse jogo aqui foi para os pênaltis, e perdeu para o Palmeiras, no jogo que eu comentei agora, de 2-1. Fora de casa o Bragantino, 2-0 no Ponte Preta, aqui foi um jogo de Copa do Brasil que foi para os pênaltis, 6-5, perdeu para o Santos e perdeu para o Fluminense. De cara você já vê que tem aqui ó, o over 1,5 gols, batendo em quase todos os jogos. No jogo do Sport em casa, o over 1,5 gols, batendo em quase todos os jogos também, marcando e sofrendo bastante. E no confronto direto, a gente pode ver aqui ó, 1-1, 2-1, 2-0, aí tem aqui 2-0-0 e 3-0 Bragantino. Cara, eu gosto de trabalhar aqui o Sport para marcar um gol, tá? Vocês vão me ver falando muito desse mercado aqui na Série A do Brasileirão. É um mercado que é muito lucrativo para mim, cara. Esse gol pro, que eu chamo, né? Tem um gol asiático também, um gol asiático da equipe que me agrada bastante. É um mercado que eu gosto muito de trabalhar, tá? Gosto bastante. Pode ser que encaixe esse ano, né? Ano passado encaixou. Já comecei sem head nesse campeonato, nesse mercado de um gol asiático. Eu peguei aí um gol asiático do Juventude, bateu na rodada contra o Ceará. Peguei um gol asiático do Fluminense e um gol asiático do São Paulo que deram reembolso, tá? Um gol asiático é um mercado exclusivo da Luck, tá? Gosto muito desse mercado. Se você não tem conta na Luck, já se cadastra, vou deixar o link aqui na descrição. É uma casa aí muito interessante que eu faço minhas operações e envio sempre lá no meu grupo 100% gratuito e abre esse mercado aí de gol asiático a favor das equipes, beleza? Então eu gosto aqui de trabalhar, quem sabe aqui, o over 1,5 gols no jogo, 1,44, me agrada, e o Sport para marcar. Um dupla chance Sport aqui também me agrada, tá? É muito difícil jogar lá na Ilha do Retiro, mas a minha indicação principal é o Sport para marcar. Pelo menos um golzinho nesse jogo aí contra o Bragantino em casa. Internacional e Palmeiras, tá aqui um jogo difícil, hein? O Internacional vem muito bem na temporada, o Palmeiras aí não tão bem, mas começou a encaixar nos próximos jogos, venceu fora de casa, venceu o Derby Paulista contra o Corinthians. Vamos pegar aqui os últimos jogos. Internacional jogando em casa, venceu o Mosson, resultado normal, venceu o Caxias, resultado normal, empatou com o Grêmio, venceu de 3-0 o Cruzeiro, meteu 3-0 no Atlético Nacional. Palmeiras como visitante, 3-2, 3-0, 0-0, 3-2, 2-1. No confronto direto entre as duas equipes, 1-1, 2-0, 2-1 Palmeiras, 1-0 Palmeiras, 2-1 Palmeiras, 3-0 Inter, 0-0, 3-0, 1-0 e 1-1. É um jogo muito difícil, cara, para se abraçar de qualquer lado aqui. A gente pegar os últimos 10 jogos em casa, o Inter marcou quase 2 gols por jogo, sofreu quase nenhum, sofreu meio gol por jogo, né? Já o Palmeiras sofre um pouco mais e marca mais também. Então, um jogo bem difícil. Esse jogo aqui eu gostaria de levar pro ao vivo, né? Pro ao vivo, quem pegar em gol limite, alguma coisa a favor do Inter também. Quem sabe também esse Inter para marcar. Mas esse jogo em específico eu vou trabalhar ao vivo, porque é um jogo muito difícil. Um jogo aí que o Inter tem um time a enfrentar que eu respeito bastante, que é o Palmeiras, tá? Então, esse jogo aqui eu levo pro ao vivo. Se for para buscar um gol limite ou um golzinho aí, quem sabe até do Internacional, beleza? Eu vou marcar aqui como gols, tá? Pra gente pegar esse golzinho limite. Corinthians e Fluminense, Corinthians jogando em casa, máximo de respeito ao Corinthians na Neoquímica Arena. Já fui algumas vezes visitar esse estádio e é um estádio aí top de verdade, muito difícil vencer o Corinthians lá. Eu gosto de trabalhar aqui a favor do Corinthians, mas vamos mergulhar um pouco mais fundo. Vamos lá. Corinthians nos últimos jogos em casa. Venceu o Santos, venceu o Barcelona de Guayaquil, mas foi eliminado da Libertadores, empatou com o Palmeiras, perdeu para o Huracan e venceu o Vasco da Gama. Se você observar, é muito difícil. Eles raramente perdem. Perdeu por Huracan na Sul-Americana, que eu acho que o time não estava muito interessado em jogar. Após ser eliminado da Libertadores, né? Os caras queriam jogar mesmo a Libertadores e acabaram perdendo por Huracan em um resultado, uma zebra, né? Ninguém esperava que o Corinthians fosse perder por Huracan. Mas o Huracan tá fazendo um bom campeonato argentino, diga-se de passagem. Fluminense como visitante, venceu o Caxias, resultado normal, empatou com Volta Redonda, resultado ruim, empatou com o Flamengo, resultado normal, perdeu pro Fortaleza de 2-0 e venceu o Once Caldas. Vamos pegar o confronto direto? Vamos pegar aqui só na casa do Corinthians. 1-0 Corinthians, 3-0 Corinthians, 2-0 Corinthians e 3-0 Corinthians. Então você vai ver que o Fluminense tem dificuldade de jogar na Neoquímica Arena. E o Corinthians vem fazendo um bom campeonato aí, né? Um bom início de ano, na verdade, né? Porque o campeonato tá começando agora. Cara, eu gosto de trabalhar aqui a favor do Corinthians. O empate anula me agrada, tá? O empate anula me agrada. E o Corinthians pra marcar também me agrada. Esse time do Corinthians é muito bom. Eu gosto muito. Tenho acompanhado de pertinho e me agrada bastante. O Corinthians nos últimos 10 jogos tem uma média de 1,9 gols marcados em casa. Sofre até quase um gol por jogo, né? O Fluminense também tem uma média de 1,70. Os dois times têm uma média de quase 3 gols por jogo. O Corinthians para marcar, o over 1,5 gols e o empate anula do Corinthians me agrada para esse jogo. Mas o que mais me agrada aqui é trabalhar a favor do Corinthians no empate anula e no Corinthians para marcar, beleza? Santos e Atlético Mineiro, cara.
esse Santos sem Pedro Caixinha agora, esse Santos aí tem um time frágil, tem um ataque muito forte, uma defesa mais frágil, sei não, hein? Vamos pegar os últimos jogos do Santos em casa. Venceu o Água Santa de 3-1, meteu 3-0 no Noroeste, venceu o Bragantino de 2-0, empatou com o Bahia de 2-2. Marcou bem em todos os jogos, marcou mais de um gol em todos os jogos, tá? Venceu quase todos, né? Mostra que é forte na Vila Belmiro. E vamos pegar aqui o Atlético Mineiro como visitante. 2-0 Tocantinópolis, 2-0 Tombense, 1-0 tomou 1-0 do América, mas já estava campeão aqui praticamente, tinha metido um gol no primeiro jogo. Perdeu pro Grêmio de 2-1, empatou com o Cenciano, fora de casa na Sul-Americana, resultado normal. No confronto direto, vamos pegar só na casa do Santos. 3-1 Santos, 3-1 Santos, 2-0 Santos, 2-1 Atlético Mineiro, 1-0 e só. O Atlético Mineiro tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 jogos, 5 jogos, o Atlético Mineiro só venceu 1, tá? O Santos venceu 3 e empatou 1. Cara, esse jogo aqui, eu não me apego em trabalhar nada a favor do Santos. Eu gosto do mercado de gols, apesar do Atlético Mineiro não ter uma média muito alta. Não chega a marcar um gol por jogo, sofre muito pouco nos últimos 10 jogos, né? No caso afora, tem uma média total aí. Cara, esse jogo aqui eu pego um gol do Santos. Um golzinho do Santos, eu gosto de trabalhar aqui, o Gol Pro, um golzinho do Santos. Quem sabe um over 1,5, tá com a cotação aí, mas eu prefiro pegar no ao vivo com o gol limite, porque esse Atlético Mineiro não tem marcado bastante e tem sofrido pouco, tá? Já o Santos que estica aí, marca quase 2 gols por jogo, né? E sofre um golzinho em média por jogo também nos últimos 10 jogos em casa. Então, eu gosto de trabalhar aqui um golzinho do Santos. Me perdoa se eu tô falando sempre desse mercado que tem sido muito lucrativo pra mim, tá? E eu gosto de pegar esse golzinho do Santos. Já o Flamengo, contra o Juventude, odd 1,25. Cara, essa odd no Brasileirão é complicada, cara. Essa odd no Brasileirão é bem complicadinha. Mas vamos pegar aqui os últimos jogos do Flamengo em casa. Ó, não vem vencendo tanto, meteu 5-0 no Marica, resultado normal. Meteu 2-1 no Vasco, marcou e sofreu. Empatou com o Fluminense, empatou com o Internacional, venceu e perdeu pro Central Córdoba. Aqui foi uma zebra total, né? Todo mundo toma esse head aí. O Juventude visitante empatou com a Avenida, venceu o Pelotas, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Maringá, foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu pro Botafogo. No confronto direto, o Juventude venceu o Flamengo em casa, perdeu fora, empatou em casa, venceu em casa e perdeu fora. No Maracanã, o Flamengo tem vencido todas, né? Mas o Juventude tem marcado seu golzinho, ó. Em 2021 na Série A, Juventude 3-1, 4-0 aqui, aí teve esse 4-2. Cara, eu não gosto de trabalhar essa odd 1,25 do Flamengo, velho. É um provável favorito, é um time que pode vencer. Eu vou marcar aqui como pra gente trabalhar a favor do Flamengo, o Flamengo vencer esse jogo, porque a discrepância de elenco é muito grande. Mas o Juventude começou bem a Série A, são 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E essa odd 1,25, mano, não me agrada. Pode ser o Flamengo, pode ser quem for, não me agrada. Eu vou te indicar essa vitória do Flamengo no ao vivo, uma cotação maior. Quem sabe aí o Flamengo, esse jogo termina em 0-0 no primeiro tempo, a gente pega uma cotação um pouco maior no segundo tempo, tá? Então eu prefiro trabalhar esse jogo aí no ao vivo, pegando a favor do Flamengo aí, mas quem sabe aí no ao vivo pegando uma cotação maior, porque essa odd 1,25 tá muito baixa. Jogo do Vitória e Fortaleza, né? Provavelmente estarei presente. Se você não sabe, eu sou baiano, tô sempre acompanhando o jogo aí do Vitória e do Bahia. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Vitória em casa. Vitória que não vem na boa fase, começou o ano bem, mas a montagem de elenco não foi muito boa. Perdeu por Náutico, quando foi eliminado da Copa do Brasil por 2-0, venceu o Sport, empatou com o Bahia, acabou perdendo o Campeonato Baiano, empatou com a Universidade Católica, estava presente aí também um resultado aqui que não foi legal. Vitória amassou o jogo todo, acabou tomando gol e perdeu pro Flamengo de 2-1. Sofreu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogos, sofreu aí em 4, né? Só não sofreu do Sport. Vamos pegar aqui o Fortaleza, também não vem muito bem, sem vitórias a 5 jogos, a 3 jogos como visitante. Perdeu por Souza na Copa do Nordeste, empatou com o Ceará, empatou com o Mirassol. No confronto direto entre as duas equipes. Vamos pegar só do Barradão, 0-0, 1-0 Fortaleza, 2-0 Vitória. É um jogo, eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo, cara. Esse jogo pro mercado de gols pode ser interessante. Tá até com a cotação alta já pré-live. O Vitória marca 1.4 gols em casa, sofre aí uma média de quase 1. O Fortaleza marca aí 1.2 gols em casa, ou fora de casa, perdão, e sofre quase 1, dá uma média de cada time aí, desse over no e-mail teria batido. Mas eu prefiro pegar no ao vivo, tá? Eu acho um jogo muito difícil. O Vitória precisa voltar a vencer, empatou 2-2 aí com o Atlético Mineiro, foi um resultado interessante. O Atlético Mineiro é um time muito mais forte, mas é um time ainda que precisa aí pegar os trilhos, tá bem mal. Começou o campeonato aí bem mal. Hoje deve estar aqui na zona de rebaixamento, são 3 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas, sofreu 6 gols, marcou 3. 2 foi contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza venceu o primeiro jogo contra o Fluminense 2-0 em casa, depois acabou empatando 2. Esse jogo aqui eu gosto de trabalhar o over limite no ao vivo, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, apesar de ter um histórico aí bem over.
Então é isso, turma. Hoje a gente teve uma grade aí, esse vídeo aí deve ter ficado bem longo. Vou pedir até pra edição adiantar um pouco ele pra vocês, pra não ficar assim bem cansativo. Na série B aqui eu não vou comentar muito, pra não ficar muito extenso. Vou pegar esses jogos aqui também, tem poucas informações, só vou acompanhar ao vivo. Mas no grupo gratuito deve ter operações. Então é isso. Obrigado você mais uma vez pela sua companhia. Cara, se você tá curtindo o Café com Caioba, ou se não tá curtindo, se tem alguma coisa que pode melhorar, comenta aqui, velho. Comenta seu feedback positivo ou negativo, que vai me ajudar bastante na produção de conteúdo aqui pro canal. Já se inscreve também pra fortalecer e deixa seu like. Tamo junto, bora pra cima e até amanhã.